Sejam todos bem-vindos ao Negócio em Foco. Galera, bicho tá pegando no mundo. Na Europa não para de sofrer crises climáticas, o problema da eletricidade, o problema com gás, problemas agora com carvão em si, plantações não tá dando trégua, eles estão precisando de recursos e adivinha de onde está buscando? Da Rússia, lá na China, Taiwan, aquela confusão com a Nancy. Aqui no Brasil aumentando a taxa Selic, nos Estados Unidos também o FED atuando. E aí, quais foram essas novidades dessa semana? Até onde isso vai parar? E você, como é que você está se protegendo? Quais são as oportunidades que você está enxergando nesse mercado atual? E aí, você tem um overview disso aí? Se não, vamos chegar junto aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu preparei um conteúdo bem legal aqui a respeito dessa semana em si. Tá? A gente começou essa semana forte em si, com a Nancy, ela fazendo aquela viagem para Taiwan, a China falando em si que ela iria bombardear o avião e tudo mais, aquela represária toda, e depois que ela saiu de lá, né, de Taiwan, a China começou efetivamente a lançar mísseis, fazer exercícios militares em si, a China interrompeu a comunicação com os Estados Unidos em si, ou seja, muita coisa está acontecendo, mas a gente vai falar mais em breve a respeito disso. O Copom aqui no Brasil aumentou a taxa Selic em 0,5%. Essa tomada de decisão foi a 12ª, onde teve um aumento consecutivo, ou seja, chegamos no patamar de 2016 em si. E como eu disse para vocês, lá na Europa o bicho tá pegando. A inflação lá tá estourando, tá batendo 8,9%, baseado em várias coisas, e uma delas é a guerra, a seca, entre outras questões. Pessoal, vamos continuar aqui. Semana passada, o Banco Central da Argentina subiu 8 pontos percentuais. 8 pontos percentuais. É muita coisa. Muita coisa. Aqui no Brasil tivemos sim um aumento de meio ponto percentual para ajudar a controlar um pouco a inflação em si, mas enquanto isso na Argentina eles aumentaram 8% nesse último trimestre, na semana passada. E aí totalizando um aumento da taxa deles, que é a letra de liquidez, como eles chamam, de 60%. Isso para controlar uma inflação que até o momento está batendo em 71%. É muita coisa, 71% de inflação. E de acordo com economistas, é muito provável que até o final do ano chegue perto dos 90%. Ou seja, 90% de inflação em um ano. Imagina aquele carro que você comprou de 50 mil reais, considerando valores brasileiros. A gente está falando de um dobro do preço no mesmo período. Ou aquele ovo que você comprava por 5 reais a caixinha, claro que não está esse valor, né? Mas vamos supor que você compra aquele ovo, aquela caixinha de 12 unidades por 5 reais. Você vai pagar 10 no final do ano, cara. É insurreal, velho. É louco demais. Você vê a possibilidade de você fazer a aquisição de um gás de cozinha na sua casa de 120 reais e no final do ano você está pagando quase 240. Tipo, não faz sentido. Eu tenho certeza que o argentino ele está sofrendo demais a respeito disso em si. As pessoas estão tendo dificuldade, estão pegando o dinheiro que recebe do seu salário, dos seus benefícios e tudo mais, e indo diretamente no mercado fazer as compras. Assim, muita gente está fazendo esse processo porque o dinheiro já não rende no dia seguinte. E automaticamente o processo de repor esses alimentos nos mercados está cada vez mais escasso. Então automaticamente está faltando comida por causa desse motivo, porque as pessoas não têm a confiança de que no dia seguinte vai ter o alimento, vai ter o dinheiro, ou aquele dinheiro vai suportar a compra daqueles mesmos alimentos no dia de hoje. É complicado. Inflação é um processo muito complicado. E aí, a gente aqui no Brasil, o que aconteceu? O PIB nosso está sendo estimado, né, de acordo com o FMI, um crescimento de 1,1 para 2023. E esse ano ainda a gente o FMI está considerando um aumento de 1,7. Ou seja, existem algumas discussões a respeito do que efetivamente vai ser o aumento em si no Brasil. O FMI diz uma coisa: o relatório Focus, que é gerado pelos analistas do Banco Central, dizem uma coisa, e automaticamente o Ministério da Economia diz outra. Por exemplo, o relatório Focus está dizendo que o aumento em si, a expansão do PIB para esse ano de 2022 vai ser de 1,93% e 2023 de 0,49%. Já
o Ministério da Economia está prevendo que vai vir mais forte ainda, ou seja, está prevendo que vai vir para 2023 2,5%. Quem está certo? Quem está errado? Quem está sendo muito otimista? Quem não está sendo? O fato é que esse ano nós temos eleição. O problema é que o cenário global não está ajudando muito a situação a respeito do PIB. Porque nós estamos no período onde muitos países estão em processo de recessão, principalmente a Europa, e essa semana foi colocado que, de acordo com os números, os Estados Unidos está entrando no período de recessão técnica. Isso quer dizer que a economia está regredindo, que o PIB deles estão retrocedendo. Então, assim, é bom você ficar interagindo a respeito dessas informações, porque isso pode afetar diretamente a economia aqui no Brasil. Toda a economia lá fora influencia diretamente a economia aqui no nosso país. Obviamente que o Brasil se antecipou em relação a esses ajustes da taxa Selic para controlar a inflação antes dos outros países. Então, teoricamente, a gente vai sair antes desse período de crise dos outros países ou junto dos países de primeiro mundo. Então, é um processo meio complicado, quem está certo, quem está errado, mas a questão é que aqui no Brasil nós estamos atuando diretamente com o cupom, onde aumentou-se 0,5% da taxa percentual da taxa Selic em si. Ou seja, chegamos a um patamar de 13,75%. E aí, automaticamente, a Bolsa Brasileira reagiu quando foi dito, né, de acordo com os analistas lá do Banco Central, que a possibilidade de continuar aumentando a taxa Selic vai ser reduzida. É muito provável que nós estamos chegando perto da alta, né, perto do fim da alta em si, ou seja, o ciclo de aumento está se encerrando. E isso animou demais negócios como o negócio de varejo, negócio de construção, negócios que dependem muito da venda em si. Ou seja, se você está chegando perto do fim do ciclo de alta e vai manter por um tempo e depois vai começar o processo de redução, isso significa que o mercado vai se acelerar mais rápido. Ou seja, a gente vai passar pelo, digamos assim, por menos período de dificuldade, né? Já estamos passando, mas o período de dificuldade, de acordo com as projeções, vai ser menor. Assim, essas empresas como Magazine Luiza, que dependem da venda, né, via varejo, que depende da venda, empresas em si da área de construção que depende de um processo de financiamento, ou seja, quanto maior a taxa de juros, maior o financiamento. Essas empresas também são afetadas diretamente. Então, esse processo de redução da taxa de juros estimativa, no caso a médio e longo prazo, sendo reduzida, essas empresas vão ser extremamente importantes nesse cenário para poder ajudar a economia a melhorar e a arrefecer, ou seja, a esquentar novamente, sendo que a inflação vai estar controlada. Então esse é o processo, efetivamente, que a gente tem que ficar atento, tá? Enquanto isso, lá fora, a China interrompe as comunicações, as cooperações diretamente com os Estados Unidos por causa da Nancy, ou seja, eu não sei se vocês sabem, mas a Nancy em si, ela tem uma história meio que estranha e complicada ao mesmo tempo. Ela ela teve alguns anos atrás, onde ela teve um contato com Taiwan, já fez algumas visitas lá em si, onde ela, né, instaurava a ideia de liberdade, apoio americano à ideia de liberdade de Taiwan, e China nunca gostou disso. E aí, automaticamente, a China fez o que? Ela interrompeu as cooperações com os Estados Unidos, e ela, literalmente, ela falou, Nancy não bota mais o pé aqui. Então, assim, é uma situação complicada para uma nação, para um país em si falar para que tal pessoa não entre, ou seja, não tenha mais contato né, com o nosso país, com a nossa nação, com a nossa soberania em si. Então é uma situação meio complicada. E aí, automaticamente, o que isso aconteceu, isso que isso acarretou, né, é que após essa viagem, os chineses identificaram que isso se torna uma violação da soberania deles, né? E automaticamente, por se tratar de assuntos, de acordo com eles, internos, isso afeta diretamente um princípio de liberdade e o princípio de uma China só. A ideia é que os chineses entendem, como eu já disse lá atrás, que a China é uma só. Taiwan faz parte da China, né, na visão deles. Mesmo tendo esse processo de briguinha e tudo mais entre eles, eles consideram que seja uma China só. Já outros países não consideram que se torna-se apenas uma China. Entende que Taiwan é um país independente, digamos assim, né, um país que se libertou da China, só que isso interfere diretamente na política que eles gerem, né, no caso da China. E a Nancy foi
contra isso. Isso pegou muito mal. Mas nesse processo a China está efetuando alguns exercícios militares, né, na costa para intuito de assustar, digamos assim. Eu não sei até onde isso pode ir, mas eu acredito que no momento atual eles não estão tão interagidos ao ponto de entrar em confronto diretamente com Taiwan, até porque a situação também não está muito favorável, fora aquela guerra que está vendo lá na Rússia e Ucrânia, que a gente já vai falar já já, mas outra coisa que a gente tem que abrir o leque antes, aí nós temos o que? Nessa sexta-feira foi o lançamento do pre-roll. O pre-roll veio acima do esperado, onde ele falou que foi criado 528 mil vagas, ou seja, era estimado a criação apenas de 250 mil postos de trabalho. Como foi criado 528, ou seja, o dobro, isso afetou diretamente. Criar emprego é bom? Claro que é. Só que no período de inflação, como os Estados Unidos estão passando, não é tão bom assim, porque isso continua acelerando o mercado. Se continua acelerando o mercado, obviamente que a gente está falando de economia, tá, pessoal? Acelerando-se o mercado, automaticamente empregos são criados, a economia continua se acelerando e os valores dos produtos continuam aumentando. Então, nesse processo de controle de pre-roll, eles entendem que o aumento das vagas de trabalho sinaliza também que vai continuar tendo um aumento incisivo na taxa deles e automaticamente estima-se que o aumento dos próximos encontros possa vir a ser de 0,75%. Os analistas estimam ser de 0,5% para manter um ritmo aceitável. Só que por esse resultado, o dobro do esperado, é muito provável que já no fim de setembro venha se continuar esse ritmo de aumento do pre-roll, é muito provável que isso aconteça de uma forma diferente, ou seja, atrapalhando efetivamente na política americana, forçando eles a aumentarem acima do que está esperando. E aí, automaticamente, o resultado disso é a Bolsa Americana cair, despencar. Tá? E aqui, basicamente, a gente traz uma observação a respeito, né, onde fala-se que a inflação dos Estados Unidos bateu 9,1% acumulado nos últimos 12 meses, tá? E aí a estimativa é que nos Estados Unidos termine o ano de 2022 com 3,5% a 3,7% da taxa básica de juros, ou seja, é uma taxa básica comparando com a nossa, zero praticamente, digamos assim, né? Mas o processo que tem atrapalhado e interferido diretamente com esses reajustes acima do esperado é a guerra com a Rússia e a Ucrânia, tem causado extremas dificuldades em si e tem aumentado o processo de inflação a nível global, né? E isso aí foi um depoimento a respeito do FED num comunicado que eles disponibilizaram essa semana. E aí, galera, a gente só pode olhar assim e pensar, pô, mas só os Estados Unidos estão passando por essa dificuldade em si? Não. Lá na Europa o bicho tá pegando pesadíssimo, pesadíssimo. Lá o risco de recessão na Europa é muito maior do que nos Estados Unidos. A inflação acumulada lá tá batendo 8,9%. E automaticamente a crise climática lá tá afetando o país. Todos os países. No interior da França, onde tem uma bela produção agrícola, está passando por enormes dificuldades. Automaticamente, esse processo de seca e excesso de temperatura tem atrapalhado as plantações e as colheitas. E aí, brother, não tem mistério. Se tá faltando alimento na Europa ou algum outro tipo de alimento, eles vão ter que buscar dos países mais perto, os países mais agrícolas possíveis, para poder repor esse alimento em escala. Para, tipo assim, obviamente o preço já vai subir porque você tem que comprar de um país terceiro que não era esperado. E aí vem junto a crise energética. A crise energética, tudo gera energia. Gás gera energia, carvão gera energia, tudo gera energia. E aí a crise energética lá está afetando no quê? Por causa do excesso de temperatura em si, lá na Europa, duas grandes usinas nucleares, uma na França e outra na Suíça, precisaram ser desligadas por causa das altas temperaturas dos rios.
É, galera, os lagos e rios lá estão também ficando com a temperatura muito alta, então eles estão precisando ser desligados parcialmente ou às vezes apenas reduzido o ritmo deles, mas o fato é que a produção energética lá na Europa está sendo influenciada diretamente. Levando em consideração também que lá na Alemanha eles também estão, né, eles precisam ficar um pouco menos dependentes do gás russo, o que, que eles estão fazendo? Estão tentando fazer a inversão disso para consumir carvão. Só que tem um grande problema, é que o carvão que eles transportam vem do Rio Reno. E o Rio Reno, por causa da seca, a água está baixa, não é possível você navegar da mesma forma, na mesma capacidade, e eles não estão conseguindo transferir todo o carvão necessário para a Alemanha para poder reduzir assim o gás russo. Então, assim, é difícil e esse cenário todo é que o fechamento dessa semana para a Bovespa foi maravilhosa. A Bovespa essa semana teve uma alta de 3,11%. Isso foi sensacional. A Nasdaq até acompanhou bem, né? No começo da semana ali, ela teve um aumento também considerado de 2,57%. O dólar caiu, galera. O dólar caiu essa semana, principalmente na sexta-feira. Quase caiu 1% na sexta-feira. Olha só, o euro também, galera. O euro está despencando consideravelmente por causa dessas questões que eu estou te falando, né? Essas questões climáticas, questão de energia, questão de aumento da inflação em si. O petróleo está diminuindo consideravelmente. Essa semana o petróleo diminuiu 10%. 10%, se você não está sabendo, o diesel vai reduzir também o valor dele, tá? Isso é importante. Entretanto, tivemos também notícias interessantes, né? O Mercado Livre cresceu 80% o seu lucro líquido, estão tendo um processo bom de amadurecimento. Eu não posso dizer muito bem de outras em si, empresas chinesas estão sofrendo bastante, tá? E eu preciso trazer para vocês algumas novidades que vão ocorrer essa semana, que eu estou acompanhando, tá? Mas esta semana em si tivemos o lançamento de alguns dividendos. E esses dividendos foram, os que mais se destacam ali no caso, é o RZT, R11, né, que vai lançar uma cota de 1,25, achei um valor bem considerável em si, pelo que estava se passando esse fundo imobiliário. Tá? E aí que no Brasil nós podemos sugerir para vocês algumas oportunidades. Obviamente que não são recomendações, são sugestões, né? Porque eu invisto, eu acredito muito nessas empresas e essa semana eu fiz um aporte considerável nessas empresas aqui. Que aqui no Brasil é a Engie, né? Eu identifico que ela tem ainda uma boa oportunidade de mercado, de crescimento, né? Ela vai distribuir dividendos, sim, mas ela preferiu fazer a distribuição de dividendos num valor reduzido para poder disponibilizar esse valor para futuros investimentos. Então achei isso fundamental e necessário. Tá? A Boa Safra é uma empresa do ramo agrícola, tá? E ela só cresce, ou seja, a área de agricultura só cresce automaticamente. Ela vem trabalhando com o objetivo de triplicar sua capacidade de produção. A Disney, cara, ela não para de crescer. Ela depois que aconteceu, a Disney antes ela só fazia filme basicamente, televisão de uma forma premeditada, ela identificou uma necessidade que era de entrar no mercado de streaming, assim como a Netflix tinha feito, ela estava preparando um projeto para poder entrar como concorrente, estava indo no processo inicial de desenvolvimento, e aí quando entrou a pandemia, ela acelerou esse processo e hoje ela tem 100 milhões de assinantes. Cara, é sensacional o que essa empresa fez, é um case de extremo sucesso, ela está passando por um momento de queda essa semana e tudo mais, então eu identifico como oportunidade. E a Alphabet, né, que é dona do Google, YouTube, que é o canal onde, né, onde você está me assistindo. Ou seja, são muitas oportunidades de mercado que nós temos aqui em si, e eu gostaria que você entrasse aqui no canal e se inscrevesse, deixe o seu like, compartilhe em si, fale pra gente o que você achou deste vídeo em si, tudo mais. A gente agradece bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Fiquemos atentos que essa semana agora vai ter muitas novidades.